Neste vídeo de hoje, vamos compartilhar uma história absolutamente incrível que vai deixar você sem palavras. Conheceremos Xiomara Leon, uma mulher que passou por uma experiência de quase morte e voltou com revelações impressionantes sobre o futuro do nosso planeta. O que ela viu e descobriu mudará completamente a sua perspectiva sobre o que está por vir. Então, prepare-se para uma jornada de arrepiar. E claro, antes de mergulharmos nessa história poderosa, não se esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho para não perder nenhum vídeo e deixar aquele like que nos ajuda muito a continuar trazendo conteúdos impactantes como este. Agora, vamos ao que interessa. Olá, meu nome é Xiomara Leon. Hoje estou aqui para compartilhar com vocês uma história que mudou completamente o rumo da minha vida. É uma história de dor, transformação e, acima de tudo, esperança. Nasci e cresci em Hanko, uma pequena cidade costeira na Finlândia. É um lugar lindo, com praias tranquilas e florestas densas que parecem abraçar a cidade. Mas, infelizmente, a beleza ao meu redor não foi suficiente para impedir que minha infância fosse marcada por inseguranças profundas. Desde pequena, eu era alvo constante de críticas sobre meu corpo. Minha família achava que estava me protegendo, me preparando para o mundo lá fora. Mas a verdade é que cada comentário, cada olhar de desaprovação me feria profundamente. Aos poucos, fui absorvendo a ideia de que eu nunca seria boa o suficiente, nunca seria digna de ser amada. É impressionante como as palavras podem ter tanto poder, especialmente quando somos crianças. Essa sensação de inadequação me acompanhou durante toda a juventude. Eu me sentia como se estivesse carregando um peso invisível, sempre tentando provar meu valor, sempre tentando me encaixar. Foi nesse estado emocional frágil que, aos 16 anos, conheci Carlos. Carlos foi meu primeiro namorado. No início, sua atenção me fez sentir especial pela primeira vez na vida, mas o que parecia ser amor logo se transformou em um pesadelo. O relacionamento durou 9 longos anos, marcados por abuso físico e emocional. Carlos bebia muito, e quando estava sob efeito do álcool, tornava-se violento. Eu, com a autoestima destruída, acreditava que merecia aquilo, que a culpa era minha por não ser boa o suficiente para ele. Foi nesse contexto que, aos 21 anos, recebi um diagnóstico que mudaria tudo: câncer de estômago. Naquela época, eu não entendia como isso podia estar acontecendo comigo. Afinal, sempre cuidei da minha saúde. Mas hoje, olhando para trás, consigo ver como o estresse crônico e o abuso que eu sofria estavam afetando meu corpo de maneiras que eu nem imaginava. E foi assim, lutando contra o câncer e presa em um relacionamento abusivo, que cheguei àquela noite fatídica, a noite que mudou tudo, a noite em que quase morri, mas também a noite em que realmente comecei a viver. É sobre essa noite e o que aconteceu depois que quero contar a vocês agora. Era uma noite particularmente fria em Hanko. Eu estava dormindo quando Carlos chegou em casa mais bêbado do que o normal. Não sei exatamente o que aconteceu a seguir. Tudo o que me lembro é de ter sido acordada bruscamente e, no instante seguinte, sentir uma dor tão intensa que parecia que meu corpo estava sendo partido ao meio. O ataque foi tão violento que perdi a consciência, e foi nesse momento que algo extraordinário aconteceu. De repente não sentia mais dor alguma. Na verdade, não sentia mais meu corpo. Abri os olhos e me vi flutuando acima da cama. Lá embaixo podia ver meu corpo inerte, com Carlos ao lado em pânico. A cena seguinte é como um borrão na minha memória. Lembro-me de luzes piscando, vozes agitadas, o som de uma sirene. Eu estava no hospital, mas não como paciente. Era como se eu fosse uma observadora invisível, flutuando acima de tudo e de todos.
Vi os médicos e enfermeiros lutando para me manter viva. Suas vozes eram urgentes. Suas mãos se moviam com uma velocidade impressionante. "Estamos perdendo ela!" Ouvi alguém gritar. Era estranho. Eu podia ver meu corpo ali, pálido e imóvel, mas não me sentia conectada a ele. Não sentia medo, dor ou preocupação. Ao invés disso, uma paz profunda me envolveu. Era como se, pela primeira vez na vida, eu estivesse verdadeiramente segura. Todo o peso que eu carregava, as inseguranças da infância, o abuso, o câncer, parecia ter ficado para trás, junto com meu corpo físico. E então, algo ainda mais incrível aconteceu. Uma luz começou a se formar ao meu redor. Não era uma luz comum, era algo vivo, pulsante. Começou como um pequeno ponto dourado e foi crescendo até me envolver completamente. Dentro dessa luz, eu me sentia amada de uma forma que nunca havia experimentado antes. Era um amor incondicional, puro, que parecia vir de todas as direções ao mesmo tempo. Naquele momento, entendi que tudo pelo que eu havia passado, toda a dor, todo o sofrimento, tinha um propósito maior. Foi nesse estado de completa paz e amor que vi duas figuras se aproximando. À medida que se aproximavam, pude reconhecê-los. Eram meus avós, que haviam falecido há muitos anos. Eles estavam radiantes, jovens, cheios de vida. Seus sorrisos eram tão acolhedores que senti vontade de correr para seus braços, como fazia quando criança. Meus avós não falavam, não com palavras pelo menos, mas eu podia entender tudo o que queriam me dizer. Eles me mostraram que eu estava em um lugar onde poderia escolher continuar com eles ou retornar ao meu corpo. Também tive uma visão do futuro do planeta. Foi-me mostrado que há um grupo de seres que querem o controle da Terra e que haverá um grande apagão. Vi também a escassez de alimentos e o caos. Mas, depois disso tudo, a visão mais bela que já tive. Um grande movimento de fraternidade. O amor guiava a reconstrução do planeta com harmonia, fartura e paz. Foi nesse momento que recebi uma revelação que mudaria minha vida para sempre. Eles me mostraram que o câncer que eu carregava era resultado de anos de estresse, medo e ansiedade acumulados. Esses sentimentos negativos haviam se enraizado em mim, manifestando-se como uma doença física. Compreendi então que, para me curar verdadeiramente, eu precisava me libertar dessas amarras emocionais. Precisava aprender a me amar, me perdoar, me aceitar como eu era e, mais importante, entender que eu merecia uma vida de amor e felicidade. A decisão não foi fácil. Parte de mim queria ficar naquele lugar de paz infinita, junto de meus avós, mas algo dentro de mim sabia que ainda tinha muito a fazer. Na Terra, havia lições a aprender, experiências a viver, pessoas a ajudar. Quando fiz a escolha de voltar, senti como se toda a luz do universo estivesse me envolvendo, me preenchendo. Naquele instante, soube que, ao retornar, o câncer não existiria mais. Senti uma cura profunda acontecendo, não apenas no meu corpo, mas na minha alma. E assim, suavemente, fui trazida de volta ao meu corpo. Abri os olhos e me vi cercada por médicos atônitos. Para eles, eu havia acabado de voltar de uma parada cardíaca. Quando abri os olhos, a primeira coisa que notei foi a expressão de choque nos rostos dos médicos e enfermeiros. Eu podia ouvir murmúrios de impossível e milagre, mas minha garganta estava seca e dolorida por causa do tubo de respiração que havia sido removido. Uma enfermeira se aproximou, segurou minha mão e disse com voz trêmula: "Bem-vinda de volta, Sra. Leon. Você nos deu um grande susto." Eu queria contar a ela sobre a luz, sobre meus avós, sobre tudo o que havia experimentado, mas as palavras não saíam. Nos dias que se seguiram, fui submetida a uma série de exames. Os médicos estavam perplexos.
Não apenas eu havia sobrevivido a um ataque brutal e a uma parada cardíaca, mas também não havia mais nenhum sinal do câncer de estômago que me afligia há meses. Lembro-me do oncologista entrando no meu quarto, segurando meus exames com as mãos trêmulas. "Senhora Leon", ele disse, "não sei como explicar isso, mas seu câncer simplesmente desapareceu. Não há vestígios dele em seu corpo." Eu sorri, porque sabia exatamente o que havia acontecido. Durante minha experiência de quase morte, fui curada não apenas fisicamente, mas espiritualmente. A escuridão que habitava dentro de mim, alimentando o câncer, havia sido dissipada pela luz que experimentei do outro lado. Mas a cura ia além do câncer. Pela primeira vez em anos, eu me sentia leve, como se um peso enorme tivesse sido tirado dos meus ombros. As inseguranças que me perseguiam desde a infância, o medo constante, a sensação de não ser digna de amor, tudo isso havia se dissipado. Conforme fui me recuperando fisicamente, essa sensação de paz e leveza só aumentava. Era como se eu estivesse vendo o mundo com novos olhos. As cores pareciam mais vívidas, os sons mais nítidos. Eu podia sentir uma conexão profunda com tudo ao meu redor, algo que nunca havia experimentado antes. Os médicos, é claro, buscavam explicações científicas para o que havia acontecido comigo. Falavam em remissão espontânea, em erros de diagnóstico anteriores, mas eu sabia a verdade. Sabia que havia experimentado algo que ia além da compreensão científica atual. Enquanto ainda estava no hospital, tomei uma decisão que mudaria o curso da minha vida. Eu deixaria Carlos. A experiência de quase morte me mostrou que eu merecia mais, que eu era digna de amor e respeito. Quando ele veio me visitar, nervoso e cheio de remorso, olhei nos seus olhos e disse: "Acabou, Carlos. Eu te perdoo, mas nosso relacionamento termina aqui." Foi um momento de libertação. As palavras saíram da minha boca com uma força e convicção que eu nunca havia sentido antes. Vi o choque no rosto dele, mas pela primeira vez não me importei com sua reação. Eu estava focada em mim mesma, na minha cura, no meu futuro. Nas semanas que se seguiram, enquanto me recuperava no hospital, comecei a planejar minha nova vida. Sabia que não podia voltar para a mesma rotina de antes, para o mesmo ambiente que havia me adoecido por tanto tempo. Eu precisava de um novo começo, um lugar onde pudesse reconstruir minha vida do zero. Foi nesse momento que a ideia de me mudar para Santa Fé, no Novo México, surgiu. Era um lugar que eu só conhecia por fotos e histórias, mas algo dentro de mim dizia que era para lá que eu deveria ir. Santa Fé, com sua rica espiritualidade e ambiente acolhedor, parecia o lugar perfeito para recomeçar. Quando finalmente recebi alta do hospital, eu era uma pessoa completamente diferente daquela que havia entrado semanas antes. Fisicamente curada, emocionalmente renovada e espiritualmente transformada. Eu estava pronta para abraçar minha segunda chance na vida. Pronta para viver plenamente cada momento. Não saí do hospital apenas como uma sobrevivente, mas como alguém que havia renascido. Minha experiência de quase morte não foi apenas sobre escapar da morte física. Foi sobre despertar para uma vida verdadeira. E eu estava determinada a honrar esse presente, essa segunda chance, vivendo cada dia com gratidão, amor e propósito. Os primeiros meses após minha experiência de quase morte foram, para dizer o mínimo, desafiadores. Eu estava eufórica, sentindo como se ainda estivesse conectada ao outro lado, mas ao mesmo tempo tinha dificuldades para me readaptar à vida cotidiana. Logo percebi que minha sensibilidade havia se intensificado de uma maneira que eu nunca imaginei ser possível. Era como se todos os meus sentidos estivessem amplificados. As cores pareciam mais vibrantes, os sons mais nítidos.
Mas o mais impressionante e muitas vezes avassalador era minha nova sensibilidade emocional. Eu conseguia sentir as emoções das pessoas ao meu redor como se fossem minhas próprias. Entrar em um lugar cheio de gente era uma experiência intensa e muitas vezes exaustiva. Alegria, tristeza, raiva, medo, tudo isso me atingia em ondas, às vezes me deixando confusa sobre quais emoções eram realmente minhas. Lembro-me de uma vez em que fui ao supermercado e tive que sair correndo, deixando meu carrinho para trás. As emoções de todas aquelas pessoas, o estresse do caixa, a irritação de uma mãe com seu filho chorando, a ansiedade de alguém que contava moedas para pagar suas compras, tudo isso me atingiu de uma só vez, me deixando nauseada e desorientada. Dormir também se tornou um desafio. Meus sonhos eram vívidos, quase tão reais quanto minhas experiências. Às vezes, eu acordava no meio da noite sem saber se estava no mundo físico ou em algum outro plano de existência. Além disso, eu me sentia desconectada do meu próprio corpo. Após experimentar a liberdade de existir sem as limitações físicas, voltar para um corpo que sangrava quando cortado, que sentia dor e cansaço, era estranho e, às vezes, frustrante. Tive que reaprender coisas básicas, como controlar a força que usava para segurar objetos. Nos primeiros dias após sair do hospital, quebrei vários copos e pratos porque não conseguia julgar corretamente a pressão necessária para segurá-los. Minha relação com o tempo também mudou drasticamente. Às vezes, minutos pareciam se estender por horas. Outras vezes, horas passavam num piscar de olhos. Essa distorção na percepção do tempo tornava difícil manter uma rotina ou cumprir compromissos. Mas o desafio mais difícil foi tentar explicar minha experiência para as pessoas ao meu redor. Quando contava sobre a luz, sobre meus avós, sobre a sensação de paz e amor incondicional que havia experimentado, via nos olhos das pessoas uma mistura de fascínio e incredulidade. Alguns achavam que eu estava confusa devido ao trauma. Outros pensavam que eu havia enlouquecido. Minha família, em particular, teve dificuldade em aceitar minha transformação. Eles estavam felizes por eu ter sobrevivido, claro, mas não sabiam como lidar com essa nova Xiomara que falava de experiências espirituais e demonstrava uma sabedoria que parecia além dos meus anos. Lembro-me de uma conversa particularmente difícil com minha mãe. Ela me olhou com os olhos cheios de lágrimas e disse: Xiomara, estamos felizes que você está bem, mas você não é mais a mesma. É como se minha filha tivesse morrido naquela noite e outra pessoa tivesse voltado em seu lugar. Suas palavras me machucaram, mas eu entendia. De fato, eu não era mais a mesma. A Xiomara insegura e temerosa havia ficado para trás. Em seu lugar, estava uma mulher que havia experimentado algo além deste mundo, que havia sido tocada por um amor incondicional que transformou completamente sua perspectiva de vida. Foi nesse período que comecei a aprender a controlar minha nova sensibilidade. Descobri que a meditação me ajudava a criar um escudo energético, protegendo-me das emoções alheias quando necessário. Aprendi a me conectar com a terra quando me sentia muito etérea. Aos poucos, fui encontrando um equilíbrio. Aprendi a navegar entre o mundo espiritual que havia experimentado e o mundo físico ao qual havia retornado. A ver minha sensibilidade aumentada não como um fardo, mas como um dom que me permitia compreender e ajudar os outros de uma maneira única. Este período de ajuste, embora desafiador, foi crucial para minha jornada. Foi durante esses meses que solidifiquei minha decisão de mudar para a Santa Fé e começar uma nova vida. Sabia que precisava de um ambiente que abraçasse minha nova realidade, um lugar onde pudesse explorar minha espiritualidade sem julgamentos.
À medida que me preparava para essa grande mudança, sentia uma mistura de empolgação e apreensão. Estava deixando para trás tudo o que conhecia: minha cidade natal, minha família, meus amigos. Mas no fundo do meu coração, eu sabia que era o caminho certo a seguir. Olhando para trás, vejo que esses desafios iniciais foram essenciais para meu crescimento. Eles me forçaram a confrontar minha nova realidade, a aceitar minhas mudanças e a aprender a viver neste mundo com um pé no outro lado. Cada obstáculo superado me tornava mais forte, mais segura de mim mesma e do meu propósito. E assim, com uma mala cheia de roupas e um coração cheio de esperança, embarquei em um avião rumo a Santa Fé, pronta para começar o próximo capítulo da minha vida. A chegada do meu primeiro filho, Lucas, foi um momento de pura magia. Dar à luz foi uma experiência intensa, que de certa forma me lembrou minha experiência de quase morte. A dor, o medo, a sensação de estar no limite entre dois mundos. E então, de repente, uma explosão de amor tão puro e incondicional que parecia vir diretamente daquela luz que eu havia experimentado anos atrás. Segurar Lucas em meus braços pela primeira vez foi como segurar um pedaço do céu. Olhei para seu rostinho perfeito e senti uma conexão tão profunda que ia além deste mundo físico. Naquele momento, entendi que ser mãe seria minha próxima grande jornada de crescimento e aprendizado. Os primeiros meses foram uma montanha-russa de emoções. A alegria indescritível de ver o primeiro sorriso de Lucas, o cansaço das noites mal dormidas, o medo constante de não estar fazendo o suficiente ou o certo. Minha sensibilidade aumentada, que às vezes ainda era um desafio no dia a dia, se tornou uma bênção na maternidade. Eu podia sentir as necessidades de Lucas antes mesmo que ele as expressasse, criando uma sintonia quase telepática entre nós. David foi um pai maravilhoso desde o primeiro dia. Vê-lo com Lucas tão gentil e amoroso curava as últimas feridas que eu ainda carregava de meu passado. Juntos formávamos a família que eu sempre sonhei ter, mas nunca acreditei que fosse possível. 2 anos depois, nossa família cresceu novamente com a chegada de Sofia. Se Lucas era meu pedacinho de céu, Sofia era meu raio de sol, vibrante, alegre e cheia de energia desde o primeiro dia. Ela trouxe uma nova dinâmica para a nossa família. A maternidade me ensinou lições que nenhuma experiência espiritual poderia ter me ensinado. Aprendi sobre paciência, sobre amor incondicional, sobre a força que não sabemos que temos até que precisamos dela. Cada desafio, cada noite sem dormir, cada sorriso e abraço dos meus filhos me transformava um pouco mais. Mas ser mãe também trouxe à tona medos e inseguranças que eu pensava ter superado. Muitas vezes me peguei preocupada em repetir os erros dos meus pais, em não ser boa o suficiente para meus filhos. Foi nessas horas que minha experiência de quase morte se tornou minha âncora. Eu me lembrava do amor incondicional que havia sentido do outro lado e sabia que era esse o amor que queria dar aos meus filhos. Não um amor baseado em expectativas ou condições, mas um amor que aceitasse e celebrasse quem eles verdadeiramente eram. À medida que Lucas e Sofia cresciam, comecei a notar que eles também pareciam ter uma sensibilidade especial. Lucas, em particular, frequentemente falava sobre ver pessoas brilhantes que ninguém mais podia ver. No início, isso me assustou um pouco, mas então me lembrei das palavras de Maria, minha mentora. Seus filhos são presentes do universo, Xiomara. Eles vieram com seus próprios dons e propósitos. Decidi então criar um ambiente onde Lucas e Sofia pudessem explorar livremente sua espiritualidade. Ensinei a eles técnicas de meditação adaptadas para crianças, contava histórias sobre diferentes tradições espirituais
e sempre os incentivava a confiar em suas intuições. Ver meus filhos crescerem com uma conexão espiritual tão natural e sem medo me fez perceber o quanto eu havia mudado. A Xiomara de antes teria tentado reprimir essas manifestações, temendo o julgamento dos outros. Mas agora eu celebrava cada descoberta espiritual deles como um presente precioso. A maternidade também me levou a expandir meu trabalho de cura. Comecei a oferecer workshops para mães, ensinando técnicas de conexão energética com seus filhos e de autocuidado espiritual. Ver outras mães encontrando paz e força através dessas práticas me trouxe uma nova camada de realização. Claro, nem tudo eram flores. Houve momentos de dúvida, de cansaço extremo, de discussões acaloradas com David sobre as melhores formas de criar as crianças. Mas cada desafio se tornou uma oportunidade de crescimento. Cada obstáculo uma chance de praticar o amor e a compreensão que eu havia experimentado durante minha EQM. Uma das lições mais profundas que aprendi com a maternidade foi sobre a impermanência. Ver meus filhos crescerem tão rapidamente, passando de bebês indefesos a crianças curiosas e cheias de personalidade, me lembrava constantemente de quão preciosa e efêmera é a vida. Isso me levou a uma apreciação ainda maior de cada momento. Tentava estar totalmente presente, fosse numa tarde preguiçosa no parque, numa sessão de pintura com os dedos na cozinha, ou mesmo nas noites em que precisava confortar um filho doente. Cada momento, percebi, era sagrado à sua maneira. À medida que Lucas e Sofia cresciam, nossa casa se tornou um refúgio, não apenas para nossa família, mas para amigos, vizinhos e até estranhos que, de alguma forma, eram atraídos para nosso lar. As pessoas diziam que sentiam paz ao entrar em nossa casa, que havia algo especial no ar. Eu sabia que era o resultado do amor e da espiritualidade que cultivávamos ali. À medida que os anos passaram, vi minha família florescer de uma maneira que nunca poderia ter imaginado. David continuou sua carreira como diretor de fotografia, ganhando reconhecimento na indústria cinematográfica. Eu alternava entre meu trabalho como maquiadora, que ainda amava profundamente, e minha crescente prática de cura energética. Lucas, agora com 12 anos, mostrava um talento incrível para a música. Suas composições tinham uma qualidade etérea que tocava as pessoas profundamente. Sofia, aos 10, era uma artista nata, criando pinturas que pareciam capturar vislumbres de outros mundos. Ver meus filhos desenvolvendo seus próprios dons e seguindo seus caminhos únicos me enchia de uma alegria e um orgulho indescritíveis. Eu sabia que, independentemente do que a vida reservasse para eles, eles tinham as ferramentas espirituais e emocionais para enfrentar qualquer desafio. A maternidade me ensinou que o amor que eu experimentei durante minha EQM não era algo distante ou inalcançável. Era algo que eu podia viver e expressar todos os dias, através das pequenas ações e escolhas que fazia como mãe, esposa e ser humano. Olhando para trás, para a jornada que me trouxe até aqui, sinto uma profunda gratidão. Cada desafio, cada momento de dor, cada alegria e cada lição me moldaram e me prepararam para este papel de mãe, que considero o mais importante e gratificante da minha vida. E enquanto olho para o futuro, para os anos que virão, com meus filhos crescendo e seguindo seus próprios caminhos, sinto uma mistura de expectativa e serenidade. Sei que a vida trará mais desafios e mais alegrias, mas agora enfrento tudo com um coração aberto e uma fé inabalável no amor que transcende até mesmo a morte. Conforme os anos passavam e meus filhos cresciam, senti um impulso crescente para compartilhar minha história de forma mais ampla. Não era por vaidade ou busca por atenção,
mas por um sentimento profundo de que minha experiência poderia trazer conforto e esperança para outras pessoas. Comecei de forma modesta, compartilhando minha história em pequenos grupos de apoio para pessoas que haviam passado por experiências semelhantes. Ver o alívio nos olhos de alguém que finalmente encontrava alguém que entendia o que eles haviam passado era profundamente gratificante. Em uma dessas reuniões, uma mulher me procurou e disse: "Sua fé me deu forças para continuar." Suas palavras me tocaram profundamente e me fizeram perceber que eu tinha uma responsabilidade maior. Não podia guardar minha experiência apenas para mim ou para um círculo pequeno de pessoas. Precisava encontrar uma maneira de alcançar mais gente. Foi então que decidi transformar meu diário pessoal em um livro. Não foi uma decisão fácil. Expor minha história mais íntima para o mundo era assustador. E se as pessoas não acreditassem em mim? E se eu fosse ridicularizada? Ou pior, se minha família fosse afetada negativamente? Compartilhei minhas preocupações com David, que me apoiou incondicionalmente. "Sua história é poderosa, Xiomara," ele me disse. "Ela pode mudar vidas. E se ajudar, mesmo que seja uma única pessoa, já terá valido a pena." Com o apoio da minha família, comecei a escrever. O processo foi intenso e emocional, revivendo cada detalhe da minha experiência, colocando em palavras sensações que pareciam além da linguagem humana. Foi um desafio enorme, mas também incrivelmente terapêutico. Levei 2 anos para terminar o livro. Quando finalmente segurei a primeira cópia impressa nas mãos, senti uma mistura de orgulho, medo e expectativa. Era como se estivesse entregando um pedaço da minha alma ao mundo. O lançamento do livro, intitulado Além da Luz, Minha Jornada de Volta à Vida, foi um momento surreal. Ver minha história nas livrarias, ouvir pessoas compartilhando como minha experiência as havia impactado, era ao mesmo tempo emocionante e assustador. As reações foram variadas, com algumas pessoas se sentindo profundamente tocadas e encontrando conforto, enquanto outras eram céticas e questionavam a veracidade da minha história, acusando-me de inventar tudo por atenção ou dinheiro. Lidar com as críticas foi difícil no início, mas lembrei-me do que havia aprendido durante minha experiência de quase morte. O amor incondicional não depende da aprovação dos outros. Mantive-me fiel à minha verdade, respondendo às críticas com compreensão e compaixão. O livro acabou ganhando mais atenção do que eu esperava. Fui convidada para dar palestras, participar de programas de TV e rádio e compartilhar minha história em conferências sobre espiritualidade e consciência. Cada oportunidade de falar sobre minha experiência era uma chance de tocar mais vidas, de espalhar uma mensagem de esperança e amor. Uma das experiências mais marcantes foi quando fui convidada para falar em um hospital para uma equipe de médicos e enfermeiros que lidavam diariamente com pacientes terminais. Compartilhar minha história com eles, ver como isso afetava a maneira como eles encaravam a morte e cuidavam de seus pacientes, foi profundamente gratificante. Mas nem tudo eram flores. A exposição pública trouxe desafios que eu não havia antecipado. Houve momentos em que a pressão parecia demais, em que eu questionava se havia tomado a decisão certa ao compartilhar minha história tão abertamente. Foi durante um desses momentos de dúvida que recebi uma carta que mudou tudo. Era de uma jovem que havia tentado suicídio e sobrevivido. Ela escreveu que meu livro a havia encontrado no momento mais sombrio de sua vida e que, através da minha história, ela havia encontrado uma razão para continuar vivendo. Ler aquela carta me fez chorar por horas. Percebi que não importava quantas críticas ou desafios eu enfrentasse, se minha história pudesse salvar, mesmo que fosse uma única vida, tudo valeria a pena.
Conforme os anos passavam e eu continuava a compartilhar minha história, me vi cada vez mais refletindo sobre o significado da vida e da morte. Minha experiência de quase morte havia removido completamente o medo da morte, mas ao mesmo tempo havia intensificado minha apreciação pela vida. Lembro-me de um dia, sentada no meu jardim, observando um beija-flor. Sua vida é tão breve comparada à nossa, pensei, e ainda assim, quão vibrante, quão cheio de propósito ele parece. Percebi que a duração da vida não é tão importante quanto a intensidade com que a vivemos. Essa reflexão me levou a uma compreensão mais profunda do que realmente importa. Não são as posses materiais, nem o status social, nem mesmo as realizações que levamos conosco no final. É o amor que compartilhamos, as vidas que tocamos, a diferença que fazemos no mundo. Comecei a ver a vida como uma escola, um lugar onde viemos para aprender e crescer. Cada desafio, cada relacionamento, seja ele bom ou ruim, é uma oportunidade de evolução. A morte, nesse contexto, não é um fim, mas uma transição para o próximo nível de existência. Essa perspectiva mudou completamente a maneira como eu vivia. Passei a valorizar mais os pequenos momentos. Um abraço dos meus filhos, uma xícara de chá compartilhada com David, o sorriso de um estranho na rua. Cada interação se tornou uma oportunidade de espalhar amor e luz. Ao mesmo tempo, me tornei mais consciente da impermanência de tudo. Ver meus filhos crescerem tão rapidamente, observando as estações mudarem, notando as pequenas rugas que começavam a aparecer no meu rosto, tudo isso me lembrava constantemente que nossa passagem por aqui é breve. Mas, em vez de me entristecer, essa consciência da impermanência me inspirava a viver cada momento plenamente. Me fazia querer aproveitar cada segundo com meus entes queridos, expressar meu amor e gratidão com mais frequência, perdoar mais facilmente. Uma das lições mais profundas que aprendi foi sobre o perdão. Durante minha experiência de quase morte, experimentei um amor e uma aceitação tão incondicionais que todas as mágoas e ressentimentos que eu carregava pareceram derreter. Percebi que guardar rancor só nos machuca, nos prende ao passado e nos impede de viver plenamente no presente. Isso me levou a perdoar pessoas que eu nunca pensei que poderia perdoar. Perdoei meus pais pelas críticas que me feriram na infância, entendendo que eles fizeram o melhor que podiam com o que sabiam na época. Perdoei Carlos pelo abuso, não para justificar suas ações, mas para me libertar do peso da raiva e do ressentimento. O perdão se tornou uma prática diária para mim. Não apenas o perdão aos outros, mas também o auto-perdão. Aprendi a ser mais gentil comigo mesma, a aceitar minhas imperfeições e falhas como parte da minha jornada de crescimento. Outra reflexão importante que surgiu foi sobre o propósito da vida. Muitas pessoas que me procuravam após lerem meu livro ou ouvirem minhas palestras perguntavam: qual é o sentido de tudo? Isso? Por que estamos aqui? Minha resposta sempre era: para amar e crescer. Percebi que cada alma vem a este mundo com lições específicas para aprender, com um propósito único a cumprir. Nossa tarefa é descobrir esse propósito e vivê-lo plenamente, sempre buscando expandir nossa capacidade de amar e compreender. Essa compreensão me fez olhar para cada pessoa de uma maneira diferente. Cada ser humano, independentemente de suas ações ou escolhas, é uma alma em jornada, aprendendo e evoluindo à sua maneira. Isso me trouxe uma compaixão mais profunda, uma capacidade maior de ver além das aparências e conectar com a essência divina em cada pessoa. À medida que aprofundava essas reflexões, percebi que minha visão sobre a consciência havia mudado drasticamente. Antes da minha experiência de quase morte, eu via a consciência como algo limitado ao cérebro,
algo que começava no nascimento e terminava na morte. Agora, eu a entendia como algo muito maior, uma força que permeia todo o universo e da qual somos apenas uma expressão individualizada. Essa compreensão expandida da consciência me levou a explorar práticas meditativas mais profundas. Comecei a experimentar estados alterados de consciência que me lembravam, ainda que vagamente, da expansão que senti durante minha experiência de quase morte. Essas experiências reforçaram minha crença de que há muito mais em nossa existência do que podemos perceber com nossos sentidos físicos. Um dia, durante uma dessas meditações profundas, tive uma visão que me impactou profundamente. Vi a Terra como um organismo vivo, pulsante, e cada ser humano como uma célula desse organismo. Percebi que, assim como as células do nosso corpo trabalham em harmonia, nós, seres humanos, temos a responsabilidade de trabalhar juntos para o bem-estar do planeta. Essa visão me levou a uma compreensão ainda mais profunda sobre a interconexão de todas as coisas. Cada ação nossa, por menor que seja, tem um efeito ondulante que se espalha por todo o universo. Um sorriso pode iluminar o dia de alguém, que por sua vez pode espalhar essa luz para outros. Da mesma forma, nossas escolhas diárias, o que comemos, como tratamos o meio ambiente, como interagimos com os outros, têm repercussões que vão muito além do que podemos imaginar. Conforme os anos passavam e meus filhos cresciam, senti um impulso crescente para compartilhar minha história de forma mais ampla. Não era por vaidade ou busca por atenção, mas sim um sentimento profundo de que minha experiência poderia trazer conforto e esperança para outras pessoas. Comecei de forma modesta, compartilhando minha história em pequenos grupos de apoio para pessoas que haviam passado por experiências semelhantes. Ver o alívio nos olhos de alguém que finalmente encontrava alguém que entendia o que eles haviam passado era profundamente gratificante. Em uma dessas reuniões, uma mulher se aproximou de mim e disse: "Sua fé foi o que me manteve viva." Suas palavras me tocaram profundamente e me fizeram perceber que eu tinha uma responsabilidade maior. Não podia guardar minha experiência apenas para mim ou para um círculo pequeno de pessoas. Precisava encontrar uma maneira de alcançar mais gente. Foi então que decidi transformar meu diário pessoal em um livro. Não foi uma decisão fácil. Expor minha história mais íntima para o mundo era assustador. E se as pessoas não acreditassem em mim? E se eu fosse ridicularizada? Ou pior, e se minha família fosse afetada negativamente? Compartilhei minhas preocupações com David, que me apoiou incondicionalmente. "Sua história é poderosa, Xiomara", ele me disse. "Ela pode mudar vidas. E se ajudar mesmo que seja uma única pessoa, já terá valido a pena." Com o apoio da minha família, comecei a escrever. O processo foi intenso e emocional. Reviver cada detalhe da minha experiência, colocar em palavras sensações que pareciam além da linguagem humana, foi um desafio enorme, mas também incrivelmente terapêutico. Levei 2 anos para terminar o livro. Quando finalmente segurei a primeira cópia impressa nas mãos, senti uma mistura de orgulho, medo e expectativa. Era como se estivesse entregando um pedaço da minha alma ao mundo. O lançamento do livro, intitulado Além da Luz, Minha Jornada de Volta à Vida, foi um momento surreal. Ver minha história nas livrarias, ouvir pessoas contando como minha experiência as tocou, era ao mesmo tempo emocionante e assustador. As reações foram variadas. Alguns se sentiram inspirados e encontraram conforto, enquanto outros foram céticos, questionando a veracidade da minha história, dizendo que eu poderia ter inventado tudo por atenção ou dinheiro. Lidar com as críticas foi difícil no início, mas lembrei-me do que havia aprendido durante minha EQM, o
Amor incondicional não depende da aprovação dos outros. Mantive-me fiel à minha verdade, respondendo às críticas com compreensão e compaixão. O livro acabou ganhando mais atenção do que eu esperava. Fui convidada para dar palestras, participar de programas de TV e rádio, compartilhar minha história em conferências sobre espiritualidade e consciência. Cada oportunidade de falar sobre minha experiência era uma chance de tocar mais vidas, de espalhar uma mensagem de esperança e amor. Uma das experiências mais marcantes foi quando fui convidada para falar em um hospital para uma equipe de médicos e enfermeiros que lidavam diariamente com pacientes terminais. Compartilhar minha história com eles, ver como isso afetava a maneira como encaravam a morte e cuidavam de seus pacientes, foi profundamente gratificante. Mas nem tudo eram flores. A exposição pública trouxe desafios que eu não havia antecipado. Houve momentos em que a pressão parecia demais, em que eu questionava se havia tomado a decisão certa ao compartilhar minha história tão abertamente. Foi durante um desses momentos de dúvida que recebi uma carta que mudou tudo. Era de uma jovem que havia tentado suicídio e sobrevivido. Ela escreveu que meu livro a havia encontrado no momento mais sombrio de sua vida e que, através da minha história, ela havia encontrado uma razão para continuar vivendo. Ler aquela carta me fez chorar por horas. Percebi que não importava quantas críticas ou desafios eu enfrentasse, se minha história pudesse salvar mesmo que fosse uma única vida, tudo valeria a pena. Conforme os anos passavam e eu continuava a compartilhar minha história, me vi cada vez mais refletindo sobre o significado da vida e da morte. Minha experiência de quase morte havia removido completamente o medo da morte, mas ao mesmo tempo havia intensificado minha apreciação pela vida. Lembro-me de um dia, sentada no meu jardim, observando um beija-flor. Sua vida é tão breve comparada à nossa, pensei. E ainda assim, quão vibrante, quão cheia de propósito ele parece. Percebi que a duração da vida não é tão importante quanto a intensidade com que a vivemos. Essa reflexão me levou a uma compreensão mais profunda do que realmente importa. Não são as posses materiais, nem o status social, nem mesmo as realizações que levamos conosco no final. É o amor que compartilhamos, as vidas que tocamos, a diferença que fazemos no mundo. Comecei a ver a vida como uma escola, um lugar onde viemos para aprender e crescer, momento plenamente. Me fazia querer aproveitar cada segundo com meus entes queridos, expressar meu amor e gratidão com mais frequência, perdoar mais facilmente. Uma das lições mais profundas que aprendi foi sobre o perdão. Durante minha EQM, experimentei um amor e uma aceitação tão incondicionais que todas as mágoas e ressentimentos que eu carregava pareceram derreter. Percebi que guardar rancor só nos machuca, nos prende ao passado e nos impede de viver plenamente no presente. Isso me levou a perdoar pessoas que eu nunca pensei que poderia perdoar. Perdoei meus pais pelas críticas que me feriram na infância, entendendo que eles fizeram o melhor que podiam com o que sabiam na época. Perdoei Carlos pelo abuso, não para justificar suas ações, mas para me libertar do peso da raiva e do ressentimento. O perdão se tornou uma prática diária para mim, não apenas o perdão aos outros, mas também o auto-perdão. Aprendi a ser mais gentil comigo mesma, a aceitar minhas imperfeições e falhas como parte da minha jornada de crescimento. Outra reflexão importante que surgiu foi sobre o propósito da vida. Muitas pessoas que me procuravam após lerem meu livro ou ouvirem minhas palestras perguntavam: qual é o sentido de tudo isso? Por que estamos aqui? Minha resposta sempre era: para amar e crescer. Percebi que cada alma vem a este mundo com lições específicas para aprender, com um propósito único a cumprir. Nossa tarefa é descobrir esse propósito
e vivê-lo plenamente, sempre buscando expandir nossa capacidade de amar e compreender. Essa compreensão me fez olhar para cada pessoa de uma maneira diferente. Cada ser humano, independentemente de suas ações ou comportamentos, é uma alma em jornada, aprendendo e evoluindo à sua maneira. Isso me trouxe uma compaixão mais profunda, uma capacidade maior de ver além das aparências e conectar com a essência divina em cada pessoa. À medida que aprofundava essas reflexões, percebi que minha visão sobre a consciência havia mudado drasticamente. Antes da minha EQM, eu via a consciência como algo ligado ao cérebro, algo que começava no nascimento e terminava na morte. Agora, eu a entendia como algo muito maior, uma força que permeia todo o universo e da qual somos apenas uma expressão individualizada. Essa compreensão expandida da consciência me levou a explorar práticas meditativas mais profundas. Comecei a experimentar estados alterados de consciência que me lembravam, ainda que vagamente, da expansão que senti durante minha EQM. Essas experiências reforçaram minha crença de que há muito mais em nossa existência do que podemos perceber com nossos sentidos físicos. Um dia, durante uma dessas meditações profundas, tive uma visão que me impactou profundamente. Vi a Terra como um organismo vivo, pulsante, e cada ser humano como uma célula desse organismo. Percebi que, assim como as células do nosso corpo trabalham em harmonia, nós, seres humanos, temos a responsabilidade de trabalhar juntos para o bem-estar do planeta. Essa compreensão da interconexão me levou a adotar um estilo de vida mais consciente e sustentável. Comecei a prestar mais atenção às minhas escolhas de consumo, buscando opções que fossem mais benéficas para o planeta. Passei a valorizar mais as relações humanas, entendendo que cada interação é uma oportunidade de criar ondas positivas no tecido da realidade. Uma das visões que me foi mostrada e que ainda me acompanha é a de um grande apagão global. Vi um período de caos e escuridão, causado por uma interrupção do fornecimento de energia e pela escassez de recursos básicos, com as comunidades se fragmentando e um mundo à beira do colapso. Mas o que me dá esperança é que também vi o que vem depois. Vi pessoas se unindo, redescobrindo sua conexão com a Terra e uns com os outros. Vi o surgimento de novas formas de viver, mais sustentáveis e em harmonia com o planeta. Vi uma humanidade renascida, mais sábia, mais compassiva, mais consciente de sua verdadeira natureza. Acredito que estamos em um ponto de escolha crucial. O futuro que viveremos dependerá das decisões que tomarmos agora, individual e coletivamente. É por isso que sinto uma urgência em compartilhar minha mensagem, em despertar as pessoas para sua verdadeira natureza e potencial. Nos próximos anos, planejo expandir meu trabalho de novas maneiras. Estou colaborando com cientistas e pesquisadores para desenvolver estudos mais aprofundados sobre experiências de quase morte e estados expandidos de consciência. Acredito que, quanto mais entendermos esses fenômenos, melhor poderemos integrar essas experiências em nossa compreensão da realidade. Também estou trabalhando em um novo livro, desta vez focado não apenas em minha experiência pessoal, mas nas lições coletivas que podemos aprender das EQMs. Quero explorar como essas experiências podem nos guiar para uma nova forma de viver, mais alinhada com nossa verdadeira natureza. Além disso, estou desenvolvendo programas de treinamento para profissionais de saúde, educadores e líderes empresariais, ensinando-os a incorporar os princípios que aprendi em seus respectivos campos. Acredito que, ao influenciar essas áreas-chave da sociedade, podemos criar uma onda de mudança positiva. Uma das minhas maiores esperanças para o futuro é ver mais pessoas despertando para sua própria luz interior. Acredito que cada um de nós
tem o potencial de experimentar o tipo de amor incondicional e conexão universal que senti durante minha EQM. Não precisamos passar por uma experiência de quase morte para acessar essa sabedoria. Ela está dentro de cada um de nós, esperando para ser descoberta. Imagino um futuro onde mais pessoas vivem a partir desse lugar de amor e conexão. Um futuro onde nossas decisões pessoais, profissionais e políticas sejam guiadas não pelo medo ou pela ganância, mas por uma compreensão profunda de nossa interconexão e responsabilidade uns com os outros e com o planeta. Claro, sei que esse futuro não chegará da noite para o dia. Haverá obstáculos, retrocessos, momentos de dúvida e desespero. A transformação raramente é um processo suave e linear, mas cada passo na direção certa, por menor que seja, nos aproxima desse futuro melhor. E é aí que vejo o meu papel e o papel de cada um de nós. Somos todos agentes dessa mudança. Cada ato de bondade, cada escolha consciente, cada momento de conexão genuína é uma semente plantada para esse futuro melhor. Quando olho para meus filhos, agora jovens adultos seguindo seus próprios caminhos, sinto uma mistura de orgulho e expectativa. Eles cresceram com uma compreensão do mundo que eu só vim a ter depois da minha EQM. Vejo neles, e em muitos jovens de sua geração, uma sabedoria e uma consciência que me dão grande esperança para o futuro. À medida que envelheço, sinto uma paz crescente em relação à minha própria mortalidade. Sei que quando chegar a hora de fazer minha transição final, estarei pronta. Não há medo, apenas uma curiosidade serena sobre o que vem a seguir. Mas, até lá, estou determinada a viver cada dia plenamente, a continuar aprendendo, crescendo e compartilhando. Porque, se minha experiência de quase morte me ensinou algo, é que cada momento é precioso, cada interação é uma oportunidade de espalhar luz e amor. E assim, encaro o futuro com uma mistura de realismo e esperança. Sei que há desafios pela frente, alguns que talvez nem possamos imaginar ainda. Mas também sei que, dentro de cada um de nós, existe um potencial ilimitado de amor, criatividade e resiliência. Minha expectativa para o futuro é que mais e mais pessoas despertem para essa verdade, que encontremos maneiras de viver em maior harmonia uns com os outros e com o planeta. Que aprendamos a equilibrar nosso desenvolvimento tecnológico com nossa evolução espiritual. Outro dia, tive um sonho e vi que o dia 10 de setembro será fundamental nesse processo de transformação. Com os anos passando, essas reflexões sobre vida e morte se tornaram o centro do meu trabalho e da minha existência. Não eram mais apenas ideias abstratas, mas princípios vivos que guiavam cada aspecto da minha vida. E à medida que me aproximava dos 100 anos, sentia uma profunda gratidão por cada experiência, cada lição, cada momento que me trouxe até aqui. Olhando para trás, para a jornada que me levou a essas reflexões, sinto uma mistura de admiração e humildade. Admiração pela sabedoria que existe em cada um de nós, esperando para ser descoberta, e humildade diante dos mistérios da existência, que mesmo após todas essas experiências e reflexões, continuam a nos surpreender e maravilhar. E enquanto olho para o futuro, para os anos que ainda tenho pela frente, sinto uma empolgação quase infantil, porque sei que cada dia traz novas oportunidades de aprender, de amar, de crescer. Cada momento é uma chance de mergulhar mais fundo nos mistérios da vida e da morte, de expandir minha compreensão e de compartilhar essa luz com o mundo. Porque, no final, percebi que é disso que se trata a vida, não de acumular posses ou conquistas, mas de expandir nossa capacidade de amar, de compreender, de nos maravilharmos com o milagre da existência. E a morte, longe de ser um fim, é apenas uma transição,
Um novo capítulo nessa jornada eterna de descoberta e evolução. Cada desafio, cada relacionamento, seja bom ou ruim, é uma oportunidade de evolução. A morte, nesse contexto, não é um fim, mas um formato para o próximo nível de existência. Essa perspectiva mudou completamente a maneira como eu vivia. Passei a valorizar mais os pequenos momentos. Um abraço dos meus filhos, uma xícara de chá compartilhada com David, o sorriso de um estranho na rua. Cada interação se tornou uma oportunidade de espalhar amor e luz. Ao mesmo tempo, me tornei mais consciente da impermanência de tudo. Vendo meus filhos crescerem tão rapidamente, observando as estações mudarem, notando as pequenas rugas que começavam a aparecer no meu rosto, tudo isso me lembrava constantemente que nossa passagem por aqui é breve. Mas, em vez de me entristecer, essa consciência da impermanência me inspirava a viver cada